tá? Vou pegar aqui os slides para a gente poder fazer a apresentação. Então, aqui, ó, nossa revisão hoje, ela é bem rapidinha. A gente vai falar sobre escravidão e comércio no mundo moderno. A aula de história, revisão, segundo ano, PET 1. O nosso PET 1, ele é de revisão, tá? Como eu já falei aqui. Então, as próximas semanas, nós faremos revisão. Aproveitem bastante a aula, porque, de repente, alguma revisão que vamos fazer hoje pode cair na prova diagnóstica, que está lá no Conexão Escola. Então, escravidão. A escravidão, ela vai começar mesmo, né, a escravidão que os europeus vão fazer do povo africano, né, dos escravos, né, que vieram aqui para o Brasil, para outras regiões. Ela vai começar a partir do século XVII, do século XVI, tá? Então, século XVI é mais ou menos ali de 1501, né? Então, a partir de 1500, desculpa, o cachorrinho meu fica latindo aqui, né? Vocês ficam ouvindo o cachorrinho aí, mas não tem como amarrar a boca dele, não. Então, a partir do século XVI, vai começar a escravidão. Os europeus vão começar a utilizar da mão de obra escrava, né, que vai ser obtida lá no continente africano. Então, eles utilizam essa mão de obra, né, essa mão de obra escrava, como uma forma de colonizar, né, uma forma de mão de obra para colonizar o continente americano, e também como um comércio. Os europeus perceberam que a escravidão, que a utilização da mão de obra escrava, né, que o comércio de escravo era muito lucrativo, porque eles pegavam o escravo praticamente de graça na África, né, pagavam muito pouco pelo escravo, e revendiam o escravo aqui na colônia. Então, eles perceberam que esse tráfico de escravos era muito lucrativo. Então, quais os principais motivos da escravização, né, dos africanos? Primeiro motivo aí, né, colonização do continente americano. Um segundo motivo, lucratividade do comércio com o tráfico. Então, os europeus utilizavam, né, da mão de obra escrava para ganhar dinheiro. Era uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? Na produção da colônia, utilizavam a mão de obra, né? Aquela produção saía, né, muito barata, né? Praticamente de graça, quase sem nenhum custo. E a lucratividade era a revenda dos escravos. Como eu disse, né, então, na colonização, utilizava-se a mão de obra escrava como força de trabalho. No Brasil, por exemplo, os escravos vieram para trabalhar principalmente em dois ciclos econômicos, né? O primeiro ciclo econômico, que foi a cana-de-açúcar, né? A princípio, eles vieram para trabalhar lá no Nordeste, né? Nos engenhos, nas plantações de cana-de-açúcar, né, e a produção do açúcar para ser revendido na Europa. Depois passaram a trabalhar nas minas de ouro, na região de Minas Gerais, Goiás, onde que eles também trabalhavam como escravos, né? Então, no Brasil, principalmente nos engenhos e na mineração. Eles faziam todo tipo de serviço, né? Trabalhavam em todo tipo de serviço, né, e utilizava-se, então, aí a mão de obra escrava. Essa vinda dos escravos, né, essa vinda dos africanos para o Brasil,
ela é forçada, né? Por isso que a gente chama de escravidão, tá? Por quê? Porque ela foi forçada. As pessoas, os escravos, os africanos, não pediam para vir para cá. Eles não pediram. A mão de obra escrava negra, ela veio para o Brasil, para a América, forçadamente, né? Era o tráfico de pessoas. Eles eram como objetos, né? O dono do escravo podia fazer com ele o que bem entendesse. Era diferente, por exemplo, do servo lá na Idade Média, né? Onde o servo ele era ligado à terra. O dono da terra, o senhor feudal, ele não era dono do servo. O servo pertencia à terra, tanto que o senhor feudal, se mudasse de feudo, ele não podia levar o servo, diferente da escravidão. A escravidão, o dono do escravo, ele pode fazer o que bem entender da vida do escravo, né? O escravo passa a ser um objeto do seu dono, do seu senhor. Como que era, né, obtida essa mão de obra na África? Os portugueses faziam uma negociação com os africanos, tanto através de guerras, né, onde que os portugueses apoiavam determinadas tribos africanas contra outras tribos, para que elas pudessem escravizar, vamos dizer, entre aspas, né, o inimigo, para que os portugueses pudessem comprar esses escravos, né, essas pessoas que eram aprisionadas principalmente em guerras. Mas existiam outras formas, tá? A gente vai ver mais para frente aí. Então, o que é escravidão? Ação ou efeito de escravizar, ato de se escravizar, ação de fazer com que alguém se torne escravo, ou seja, que pertença a outro. Houve ali, como nós já falamos, né, várias vezes aqui, o tráfico de pessoas. Então, a pessoa se torna escrava, né? Por quê? Porque existe esse tráfico de pessoas. Como eu falei lá no início, os africanos não queriam vir para a América. Eles não pediam para vir para a América. Eles viam forçadamente através de um tráfico, tá? Tráfico de pessoas. Depois de estarem aqui, né, houve uma certa, né, havia uma certa resistência, né? Nós conhecemos alguns modelos, né? Os quilombos, os escravos se rebelavam contra os seus senhores, e mesmo lá na África também existia a resistência para não ser escravizado, né? Para não vir para a América. A escravidão vai gerar aí, né, uma segregação, violência e uma exploração do ser humano, tá? Então, o racismo, né, as desigualdades sociais que existem hoje, principalmente em relação aos negros, né, vem desta época, né, vem da época da escravidão. Então, hoje, a gente ainda sente na sociedade o reflexo do que foi a escravidão. Tá? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, apesar de muitas pessoas falarem que não existe, existe sim, né? O racismo, existe a violência, existe a exploração ainda. Não como escravo. Hoje em dia as pessoas não são, né, não são donas uma das outras, mas ainda existe uma exploração. Basta ver quando a gente pesquisa a respeito de salários, a respeito de melhores empregos. A mão de obra negra no Brasil ainda é mais desvalorizada do que a mão de obra branca. Então, existe no Brasil ainda uma segregação que vem desde a época da escravidão. Isso também, né, lá atrás, no início, né, da escravidão, há 300 anos atrás, né, porque a escravidão brasileira
ela durou 300 anos, né, até 1800, mais ou menos, 1888, né, para ser mais exato, e ainda é recente, né, são poucos anos que o Brasil tornou-se um país sem escravidão. Então, quando termina essa escravidão, existe essa diáspora, né, a dispersão. O que é diáspora? Diáspora é dispersão da população negra. Porque quando a gente fala em população negra, a gente imagina a África como um todo, mas não é. Vinham pessoas, né, vinham escravos de várias tribos diferentes, de várias regiões da África, né, várias regiões diferentes da África, e essas pessoas acabavam não se unindo aqui no Brasil, né? Cada pessoa dessa, cada grupo que vinha, ou cada pequeno grupo se dispersava, cada um ia trabalhar numa região, num engenho diferente, eles não se mantinham unidos. Havia escravidão na África antes dos europeus? Essa pergunta ela é comum, né? Muitas pessoas falam sobre isso, que os próprios negros já escravizavam os negros na África. Sim, já havia, mas a escravidão que existia lá na África era totalmente diferente da escravidão que existia na América. Tá? Então, aqui, olha só, lá na África, os motivos para haver uma escravidão era através da guerra, né? Uma tribo era inimiga da outra, e quando tinha uma guerra, algum conflito, né, aquele vencedor sempre escravizava os outros. Por causa da fome, muitas pessoas se entregavam como escravos lá na África porque passavam fome. Aí a única forma, né, de se alimentar era através da escravidão. Punição judicial. Dentro de uma mesma tribo, né, alguém cometia algum crime e essa pessoa era condenada a ser escravo por um determinado período. Penhora humana. Uma pessoa podia o quê? Se dar como escravo para pagar uma dívida, né? Devia alguma coisa para alguém, não tinha como pagar, ela se penhorava, né? Ela se dava como escrava até quitar aquela dívida. Tá? Então, se vocês repararem, são motivos diferentes, né? Os motivos que dos escravos virem para cá era por causa do poder econômico, né? Vinham para trabalhar nas lavouras ou na mineração, ou porque era um comércio lucrativo. As características. Lá na África, a minoria era escrava. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas eram escravas, né? As pessoas que moravam aqui na colônia, a maioria era negra e era escrava. Lá na África, depois de algum tempo, eram libertados, né? Quando a pessoa já não se sentia necessidade mais, né, de ser escravo, no caso da fome, ou a punição judicial acabava, ou ele pagava a dívida. Então, isso, né, quando acontecia de se pagar o que devia, a pessoa era libertada. Filhos de homens livres com escravas nasciam livres. Aqui no Brasil, não, né? Que filho de escravo nascia escravo, mesmo que fosse filho com um homem livre. Lá na África já era diferente, né? Filho de homem livre com escravo nasciam livres. Como que os europeus obtinham, né, a mão de obra escrava? Através de guerras. Os europeus financiavam guerras entre tribos. Para quê? Para que elas obtivessem escravos e pudessem vender para os europeus, né, no litoral principalmente. Então, os portugueses iam para a África, escravizavam os africanos, né, buscavam os africanos, no início, né, ali no próprio litoral, porque as tribos do litoral capturavam outros africanos para vender como escravos para os europeus.
Aí é um mapinha, né, o tráfico, né, de onde que vieram os principais pontos da África, de onde vieram escravos para o Brasil, né? Então nós temos aqui, ó, a África e aqui os caminhos que os portugueses faziam para trazer os escravos para o Brasil. Então os principais grupos são os sudaneses e os bantus. Tá? Então, os sudaneses aqui dessa região e os bantus aqui dessa região. Tá? Então, foram as duas principais regiões que forneciam escravos para o continente americano. O tráfico durou 300 anos, vieram para trabalhar nos engenhos de açúcar, né? Foram mais de 5 milhões de escravos, né, que vieram da África para o Brasil, África Central e da região Congo-Angola, né, que nós vimos aqui, ó, essa região aqui. A travessia era feita em navios negreiros, durava cerca de 30 a 45 dias, né, para fazer essa travessia, vinha aqui da Europa, da África para o Brasil. As condições de viagem eram péssimas, né, péssima alimentação, pouca água, muitos morriam durante a trajetória, eram jogadas no próprio oceano. Os que chegavam aqui no Brasil chegavam muito debilitados, né? Então eles recebiam primeiro uma alimentação, né, para voltar a se fortificar, né, para voltar a ter uma condição de trabalho, e depois eram vendidos com valores muito altos aqui no Brasil. No Brasil, como que era a vida do escravo no Brasil? Trabalhavam de 12 a 15 horas por dia, tá? Então a vida do escravo, né, ele tinha, né, cerca de 8 horas, né, 9 horas no máximo aí para dormir, alimentar. A alimentação era muito ruim, dormiam muito pouco. Faziam todo tipo de serviço, né, desde trabalhar nas lavouras, nas minas, como também trabalhar nas casas, né, como serviçais. Sofriam todo tipo de violência, né, toda violência corporal, psicológica, eles sofriam, né, essas violências, né, quando se recusavam a trabalhar ou quando faziam alguma coisa que não estava de agrado, sofriam chibatadas, sofriam torturas. Mas também resistiam, né? Muitos escravos resistiram a essa vida que levavam, tá? Resistiam aí de várias formas, né? Fugiam, né? Criavam os quilombos, fugiam para os quilombos. Nós conhecemos, né? Nós já ouvimos falar, né? Do quilombo dos Palmares, e outros, né, outros quilombos que existem no Brasil. Colocavam fogo nas plantações, se fingiam de doentes, então existia uma resistência, tá? Então, onde havia aí essa violência, havia também uma resistência dos escravos. Mas a resistência, né, era muito desproporcional ao tamanho da violência. Tá? A violência era muito maior. Recados aí, ó. Ainda hoje esta aula está disponível, vai estar, né, disponível lá no canal do YouTube. Tá? Se vocês entrarem lá para assistir a aula novamente, né, dá um joinha lá e inscreva-se no canal. Mais tarde eu vou pôr as atividades no Conexão Escola. Esses slides que eu passei, vou enviar no Google Chat. E vocês já vão começar a fazer aí o PET volume 1, tá? Até sexta-feira vocês têm que me mandar as atividades do PET 1. Vocês vão mandar atividades lá pelo Google Chat mesmo. Igualzinho fazia lá no WhatsApp, aí vocês mandam as fotos pelo Google Chat. Tá? Então já podem fazer também a primeira semana do PET 1.